Bom dia a todos. Meu nome é Marcos, eu sou adventista do sétimo dia, tenho um curso de teologia de 2 anos e gosto muito de estudar as profecias, gosto de estudar muito a palavra de Deus e também aqueles temas controversos. E um dos temas de debate que eu vi aqui no YouTube estava o pastor Paulo César Cavalcante liderando o debate, pastor Juliano Fraga da Assembleia de Deus Belém e o ex-pastor adventista pastor Ezequiel Gomes, né, que estava junto debatendo, e o assunto foi os 2 bodes, né? E eu preparei um PowerPoint detalhando alguns pontos que deveria ter falado nesse debate. E eu quero que essa minha gravação chegue ao pastor Juliano Fraga. Juliano Fraga, né? Que eu falei? Juliano Fraga, da Assembleia de Deus, Belém. E vamos tirar algumas dúvidas. Aqui é um estudo. Vamos tirar umas dúvidas, né, na palavra de Deus sobre a questão dos 2 bodes, né? E eu dividi o estudo em 4 partes. A primeira é o dia da expiação, Levítico 16, de 1 a 10. O sacrifício pelo próprio sacerdote, Levítico 16, de 11 a 14. Sacrifício pelo povo, Levítico 16, de 15 a 20. E o Azazel, Levítico 16, de 20 a 28. Né? Então tem esses pontos aqui que nós vamos colocar, né? E o ponto principal de tudo isso, desse debate, para ver aqui que eu até fiz copiei tudo, né? Até que fiz o PowerPoint. Desculpe a tosse. O bode emissário representa Cristo ou Satanás. Olha os 3 juntos aqui, né? Desculpa, coloquei aqui, ó, o quadro dos 3, né? Debatendo. E vamos tirar essas dúvidas, né? Um dos pontos principais que o pastor Juliano Fraga colocou foi o seguinte: os 2 bodes tratam dos 2 aspectos da redenção de Cristo. O primeiro bode é o sacrifício de Cristo e sua morte. O segundo bode, atrelado à redenção, não aponta para Azazel, e sim para Cristo. Mas aquele que leva sobre si os nossos pecados. O primeiro bode fala sobre o sacrifício de Cristo, e o segundo bode, dentro desse sacrifício, a expiação do perdão dos nossos pecados. Assim o pastor Juliano Fraga colocou. A expressão bode emissário na Septuaginta ou Azazel na tradução é aquele que é enviado e mandado embora. Gesênio, o maior hebraísta de todos os tempos, ele traduziu como afastador. Então não temos na terminologia da palavra nada que se refere a demônio. Não temos tanto na Septuaginta, tanto como Gesênio e outros tradutores, ninguém colocou como demônio. Esse pensamento de ser um demônio está atrelado ao livro de Enoque, ao judaísmo e no período medieval que ganhou força, até entre os árabes. O primeiro sobre a morte de Cristo e o segundo, perdão dos nossos pecados, o que leva sobre si os nossos pecados. Não consigo enxergar dentro do sacrifício expiatório a figura de Satanás. Né? Então vamos ver. Vamos entender. Quando eu fiz esse PowerPoint, estudei vários pontos que deveria ter colocado nesse debate. Mas vamos entender o porquê, né?
E aqui uma coisa incrível, né? Que nessa questão de, desse capítulo, um tá assim, ó. Como Arão deve entrar no santuário, o dia da expiação. E outro é só o dia da expiação, em relação ao Levítico 16, né? Deixa eu ver uma coisa aqui interessante. Uhum, deixa eu ver. Ah, beleza. Tá aqui. Então vamos começar, né? Vamos devagar, isso aí vai durar uma hora, esses pontos que eu coloquei, mas vamos estudar ponto por ponto, dentro das escrituras, tá? Quem quiser tiver a Bíblia, eu queria que abrisse as suas Bíblias e fizesse esses pontos que eu vou falar, que eu vou trazer para vocês, tá? Pode ser Bíblia católica, Bíblia protestante, a Bíblia que vocês tiverem na sua casa, tá? Seria bom que vocês estudassem também junto comigo. Levítico 16, verso 1. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos seus filhos, dos filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. E eu coloquei essa referência da morte dos filhos, que está em Levítico 10, de 1 a 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abidu, tomaram cada um incensário e puseram-lhe fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor, e que ele não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e o consumiu. E morreram perante ao Senhor, né? Para ver aqui que a desobediência, o que é desobediência, né? Uma coisa que eles não deveriam ter feito e eles acabaram de fazer. E fizeram, né? E veio as consequências da desobediência, né? Batendo de frente com a ordem divina. O verso 2 de Levítico 16 diz: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dias a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Quem não conhece dessa forma é o Shekinah, né? A presença do Deus vivo no segundo compartimento do santuário. E o verso 3. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado, né? E um carneiro para o holocausto. Então ele tinha que levar um novilho para a expiação do pecado, né? Vestirá a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre sua carne. Cingiar-se com cinto de linho e lhe cobrirá com uma mitra de linho. Essas são as vestes santas, por isso banhará sua carne na água e o vestirá. Para ver que uma coisa interessante, como que esses detalhes são minuciosos conforme a vontade de Deus. Como esses detalhes são importantes, né? Para que Deus falou assim, tem que ser desse jeito, dessa forma. Deus preparou tudo para que o dia da expiação tivesse vamos dizer, uma conclusão forte em relação ao ser humano, né? E a presença de Deus estivesse presente. É uma coisa fabulosa, porque como que é a harmonia, como que é feita as coisas, como Deus prepara as coisas de uma forma especial e de uma forma bem diferenciada, né? E tudo de uma forma tranquila. Você vê como que Deus é. Deus, em sua sabedoria, ele prepara as coisas de uma forma totalmente especial para o ser humano. Não é de qualquer jeito. Às vezes a gente tem que ficar olhando a nossa igreja, como que a gente está tratando as coisas de Deus, né? Se é de uma forma especial, harmônica, da forma que Deus quer ou da forma que Deus deseja, né? Continuando agora, deixa eu pegar mais uma folha aqui, né? Vamos lá. Cadê o 2? Está aqui. 3. Aí, continuando o verso. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado. Né? Daí tem uma pergunta. Por que 2 bodes para a oferta do pecado se vários versos abaixo afirma
um bode para a oferta do pecado, como expiação, né? Vamos entender isso, né? Vamos lá. Deixa eu colocar onde eu coloquei a melhor coisa aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso. Tá, vamos colocar por aqui mesmo, né? Tá. Vamos lá. Aqui. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, né? Vamos ver algumas passagens também que oferecem um bode para a expiação do pecado e 2 carneiros de 1 ano para o sacrifício. Levítico 23, 19. Então, em Números 7, tem vários versos que falam um bode para expiação do pecado. Isso está em Número 7, 16, Número 7, 22, Número 7, 28, Número 7, 34, Número 7, 40, Número 7, 46, Número 7, 52, Número 7, 58, Número 7, 64, Número 7, 70, Número 7, 76 e Número 7, 82. Todos eles falam um bode para a remissão dos pecados. Então, uma vez em Levítico 23 e 3 vezes no número 7 está escrito um bode para expiação do pecado. Tá? Continuando aqui, nós temos o mesmo aqui, ó, né? Será que quando fizer uma coisa por ignorância for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto cheio de cheiro suave ao Senhor, e sua oferta de alimento e de libação conforme o estatuto de um bode para a expiação do pecado. Números 15 e 24. E também, em Números 28, 15, um bode para a expiação do pecado. Como está em Números 28, 22, Número 28, 30, Números 29, 5, Números 29, 11, Números 29, 16, 29, 19, 29, 22, 29, 25, Números 29, 28, 29, 31, 29, 34, 29, 38, né? Que se diz 14 vezes Números está escrito um bode para a expiação do pecado. Como também em Números 15 e 24 há um bode para a expiação do pecado, né? Aqui nós vemos que... Mas por que então fala que seria 2 bodes para a expiação do pecado? Vamos lá. Mesmo que os 2 bodes sejam limpos e puros diante de Yahvé, Yahvé é um nome hebraico de Deus bíblico, geralmente transliterado como Yahvé, que é um nome pessoal de Deus na Bíblia hebraica. Um dos dois será primeiramente escolhido para o Senhor. Por isso que os 2 bodes tinham que ser puros. Porque um seria escolhido para o Senhor, para Yahvé. Para ver que nos termos aí, algumas traduções está Yahvé. E ainda não tiraram sorte. O sumo sacerdote não sabe qual dos 2 bodes é para Yahvé. Tá vendo? E no segundo dia oferecerá um bode sem mancha como oferta pelo pecado. É a purificação do altar e como purificação com um bezerro. Ezequiel 43, 22. Fala assim, um bode sem manchas para oferta do pecado. Né? No verso 8 de 16 relata, Arão lançará sobre os 2 bodes, um pelo Senhor. Entendeu? Aí não é aquela questão de salvação de direita e de esquerda, não. Como a Bíblia relata no Novo Testamento. Aqui está falando simplesmente, vai ser escolhido primeiramente para o Senhor. O bode para o Senhor, para a oferta do pecado. Então pode ser o bode da esquerda, da direita, ou eu que está à frente, que está atrás. Isso depende, né? De onde esteja o bode, se está na forma que ele está, se está atrás do outro, na frente. Não. Um bode para a oferta do pecado. O verso, né? Como eu falei, como o verso 8 de Levítico 16, Arão lançará sobre os 2 bodes, um para o Senhor. A primeira preocupação do dia da expiação, do ritual, era em relação ao primeiro bode.
o bode do Senhor, para Deus, para Yahvé, né? Então, a preocupação era essa. Veja, deixa bem claro que lança sobre sorte sobre os bodes, um para o Senhor, um bode sem mancha, como oferta para o pecado. O verso 9 de Levítico 16, sobre qual caía a sorte, né? Pelo Senhor se oferecerá para a expiação do pecado. Então, essa será para a expiação do pecado. Qual é o bode para o Senhor. Em Levítico 16, o sumo sacerdote faz a expiação pelo povo de Israel no dia da expiação, que é o Yom Kippur, né? Ele faz isso ao oferecer um novilho de um bode para a expiação do pecado, purificando purificando o santuário e a tenda do encontro, da continuação dos pecados do povo. Esse é o bode do Senhor, tá? Verso 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa da sua imundície, dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que permanece com eles, no meio das suas imundícias, né? Então, nós vemos aqui que o bode do Senhor, ele tem uma função muito especial. Está em relação ao povo, em relação à congregação, em relação ao santuário, tanto primeiro, segundo compartimento, tudo que envolve o santuário, tudo teria que ser o quê? Teria que ser purificado, né? Essa é a ideia do bode do Senhor, né? Isso que nós temos que, às vezes, nos ligar, né? E continuando, fala o seguinte: e no segundo dia oferecerá um bode sem mancha, como oferta pelo pecado. Tá vendo? Isso está em Ezequiel 42, 22. Por 7 dias preparar cada dia um bode, como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro, um carneiro de rebanho sem mancha. Ezequiel 43, 25. Como em Ezequiel 45, 23 também diz, um sacrifício pelo pecado e um bode a cada dia, né? 3 vezes Ezequiel está escrito em um bode para oferta do pecado. Levítico, com números de Ezequiel, temos 30 que está escrito um bode para oferta do pecado. Então, juntando números com Ezequiel, Levítico, né? Não, Levítico com números e com Ezequiel, juntando esses 3 capítulos, 30 está escrito um bode para oferta do pecado. 30 vezes está escrito isso. Um bode para oferta do pecado, né? Agora vamos continuar, né? Vendo por aqui. No verso 6 de Levítico 16 está escrito: depois Arão oferecerá um novilho de expiação que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa. Sim. O sacerdote faz expiação por ele e pela sua casa, né? Concorda comigo? Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor a porta da tenda da congregação, né? E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário, né? Sorte, o que significa? Vamos entender porque é tirado sorte. Daí vamos entender melhor o capítulo 16, né? Diziam cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos sorte, para que saibam porque as causas sobreveram sobre nós. Isso é aquele caso de Jonas, né? Quando veio a tempestade e eles começaram a lançar sorte, né? E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas foi escolhido, né? Naquele momento, Jonas é um ser pessoal, então ele foi escolhido, né? E ele foi lançado ao mar. Todavia a terra se repartirá a sorte, segundo o nome das tribos dos seus pais herdarão. Qual que era a tribo? As 12 tribos de Israel. E lá nós temos nomes de pessoas que foram seres pessoais. Rubens, como fala? José, Efraim, etc. e tal, né? Isso está em Números 26,
55, como em Jonas 1, 7, foi tirada a sorte sobre ele. E disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que cumprisse as escrituras, diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. Os soldados eram seres pessoais que lançaram sorte sobre a veste de Cristo para ver quem ia ficar com a veste deles. Na escolha de Matias também foram lançados sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os dos 12 apóstolos, no lugar, né, de Judas, que tinha se enforcado. Em Atos 1, 26, é um ser pessoal. Então, Arão fará chegar bode emissário. O bode não, fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Agora sim, tendo tirado sorte, né? Esse bode aqui, ele vai ser, né? Vai ser oferecido para expiação do pecado, porque a partir do momento já foi tirar a sorte. Esse bode ele tem essa função, né? Cair só para a expiação do pecado, né? Olha que coisa interessante, né? Daí, continuando, lançaram sorte sobre os dois bodes, dos dois bodes. Agora, lançaram sorte sobre os dois. Se os dois bodes representam Cristo, né, a representação de um ser pessoal, sendo a mesma pessoa, não há necessidade de tirar sorte. É verdade. Se os dois têm a mesma função em relação a Cristo, os dois bodes, para que tirar sorte? É só ir lá e fazer, né, fazer o ato com os dois bodes em relação a Cristo, né, com o pastor Joanina Fraga, que um que leva os nossos pecados, o outro que é sacrificado. Havia necessidade de tirar sorte, né? Porque se agora tirou sorte, um bode ele não representa Cristo. Raciocina comigo. Se tirar sorte e está relacionado a seres pessoais, mais de uma pessoa, entendeu? Por que havia necessidade de tirar sorte se os dois bodes representam a Cristo? É caso se pensar. Como vemos, só era lançado sorte quando tinha mais de um indivíduo. E lançaram sorte, saiu sobre Jonas, lá no barco, no navio tinha mais de umas pessoas, né? Repartiram sorte segundo o nome das tribos de Israel, seus pais herdarão, né? Tinha mais de uma pessoa. Só nota, nomes pessoais que já existiram, né? Que foi Rubens, Efraim, etc. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois fizeram estas coisas. Tinha mais de um soldado. Nota, os soldados tiraram sorte para quem iria ficar com as vestes de Jesus. Havia mais de um tirando sorte, tá vendo? Lançaram-lhe sorte, caiu sobre Matias, né? Então tinha mais pessoas que poderiam ser escolhidas, né? Mas foi escolhido Matias. Nota, como tiraram sorte entre os bodes, o bode tinha que o bode tinha que representar a Cristo, que era o bode para o Senhor, ser pessoal. O outro bode tinha que representar outro ser pessoal. Quem é esse ser pessoal? Então, se tiraram sorte em relação aos bodes, eles tinham que representar algum ser pessoal. O primeiro, para o Senhor, para Yahvé, representava Cristo. Mas agora, quem representava esse bode que seria enviado, né? Vamos descobrir? Vamos. Lançar a sorte, continuando aqui, entendemos, lançar a sorte está relacionado a pessoas, tribos, coisas como roupas e animais. Todos os textos têm uma representação em relação a mais de um ser pessoal e nunca ao mesmo ser pessoal, tá? Então, para tirar sorte, a gente temos que entender que tirar sorte, né? Sempre tem que ter mais de um. Se o dois bode representa a Cristo, que é um ser pessoal, para que tem que tirar sorte? Né? Então tinha mais um ser envolvido no dia da expiação. O verso diz, mas o bode que cair sobre
a sorte ser o bode emissário, apressar-se-ei vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Presta atenção, olha só. Mas o bode que caiu a sorte, né? Bode emissário, representar-se vivo perante ao Senhor, para fazer expiação por ele. O primeiro bode se faz expiação pelo pecado, tá? Do povo, do sacerdote, né? Da congregação, do santuário, todinho. Agora esse bode faz expiação por ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Em algumas traduções, por meio dele ou com ele, né? Na hebraico, tradução mais fiel, vamos ver uma coisa interessante, né? A tradução alive, tradução perto ou ao lado de. Le rapper alive, junto de frente de, ao lado de, em frente a. Comparar com Gênesis 18:2, levantou seus filhos aos seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé, junto a ele. Quer dizer, aqui também é usada a perra live. E vendo, correu às portas e da tenda e o seu encontro, inclinou-se em terra. Ainda tem vários versos, a live, que favorece conforme o Rabino diz abaixo. O Rabino Baruch Levin apoia mais Lelapé a live junto de, em frente de, ao lado de, né? De frente de. Então aqui deixa bem claro que a Perra Live, ela dá essa, no hebraico, ela dá força ao quê? Né? Que algumas são por meio dele ou com ele, né? Então, quer dizer, é uma coisa interessante que esse hebraico ele mostra como essa palavra ela ajuda a nos entender a posição em relação aos bodes, né? Mas o bode vivo, ele é apresentado, o bode que é emissário, ele é apresentado vivo ao Senhor, né? E vamos saber o porquê, né? Nossa, tanta folha que eu fiz aqui. Vamos entender uma coisa interessante aqui. No livro, alguns livros apócrifos, principalmente o livro de Jonas, no livro de Enoque, que o pastor Juliano Franco citou. O livro de Enoque é um texto apócrifo e é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento. Judas, Hebreus e 2 Pedro, até a elaboração da Vulgata. Por volta dos anos 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e aceitavam como real. Né? Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. O primeiro livro de Enoque também é chamado de Enoque Type, ou simplesmente primeiro de Enoque, né? É um livro pseudepígrafo atribuído a Enoque, ancestral de Noé, contendo a literatura apocalíptica judaica. Bem conhecido pela sua versão etíope, o livro teve porções preservadas em grego caionê, latim siriaco e copta, e teve suas últimas citações antes da Era Moderna, perto do século IX. Em grego bizantino, as porções mais antigas do livro foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto em Queirã, indicando que o livro era uma compilação dos textos em aramaico escritos entre os séculos III e o século antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Tendo sido um dos vários tipos apocalípticos escritos no período do Segundo Templo, o primeiro livro de Enoque nunca foi
candidato à canonicidade entre o judaísmo rabínico. Eles não entraram no cano judeu, né? Sendo aguardado principalmente por essas escolas esotéricas judaicas e posteriormente usado como principal fonte folclórica para a história da queda dos anjos. A cópia catalogada em Queiram fazem parte de uma herança deixada pela misteriosa comunidade que habitou essa região próxima ao Mar Morto, né? Engedi. Em seus últimos dias, esta comunidade começou a perder interesse na literatura enoquiana, que explica a aparição de seus fragmentos em poucas das várias cavernas usadas para guardar os livros, bem como a ausência das divisões inteira em seu conteúdo. Em segunda divisão, só existe nessa versão etíope, por exemplo, devido a um grande número de alusões e citações da antiguidade, bem como pelo estudo realizado em cima de que o livro refletia os seus autores, leitores originais, muitos estudiosos da literatura pseudopigráfica consideram como este mais importante escrito judaico de seu tipo. Composição. Segundo Nickesburg e Van der Kamp, a composição dos primeiros capítulos aconteceu a partir do terceiro século antes de Cristo. As três incluem materiais retirados de 5 livros de Moisés, né? R.S. Charles cita os seguintes exemplos. Deuteronômio 3, 23, 33, 2 disse, pois, o Senhor veio de Sinais e lhe subiu ao descer, resplandeceu desde Parã. Aí veio 10 milhares de santos à sua direita e havia para eles fogo da lei. Isso está em Deuteronômio 33, 2. Em 1 Enoque 1,9, eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer o juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, pois todas as suas obras e piedade que impiamente cometeram por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Está vendo? Tanto um verso da Bíblia como do livro de Enoque citando a mesma situação, né? Mirando aqui, o livro de Enoque 6, 7, nesses dias tu registrar a tua palavra com eterna maldição e todos os justos e os pecadores, né? No livro de Enoque tem 8:1 fala, além disso, Azaziel, olha, tem Azaziel, eu não me lembro que o pastor João Fraga falou que Azazel vinha com o nome Azaziel, mas Azaziel é outro anjo caído, e não é o Azazel. Vou te mostrar aqui, porque depois eu vou falar para vocês os nomes dos anjos que tem aqui, né? Ensinou homens a fazer de espada, facas, escudo, armadura, peitorais, fabricação de espelho, manufatura, braceletes alimentais, uso de pinturas, embelezamento de sobrancelha, uso de todos os tipos, selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corante, para que o mundo fosse alterado. O livro de Enoque 9:6 fala, Samaia também tem sido sortilégio para quem tu dês autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido junto às filhas dos homens, têm se deitado com elas e têm se, não sei o que aconteceu, se deitado com elas, né? O livro de Enoque 10:4 está escrito, então explicou-lhe a consumação, que está prestes a acontecer de toda a terra, e perecerá as águas do dilúvio virão sobre ele todas a terra, e todos que estão nela serão destruídos. Agora, em livro de Enoque 68:2, fala vários tipos de anjos, né? Eis o nome desses anjos. São os nomes, o primeiro deles é Samaia,
o segundo Artiscapa, o terceiro Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumuel, o sétimo Daniel, o oitavo Cael, o nono Bracael, o décimo Azazel, olha aqui, Azazel, né? O verso 8 falou de Azaziel, agora tem Azazel, o 11º Armes, o 12º Batarial, o 13º Basael, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Sinapizel, o 17º Etarel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel e o 21º Azaziel. Então, aqui, no livro de Enoque 60, fala de Azazel e Azaziel, né? Então, já tem essa diferença que o pastor, ele falou que o livro de Enoque chama Azazel de Azaziel. Não, tem Azaziel e tem Azazel. Isso o pastor, como fala Jonas Fraga, ele errou. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. No verso 11, agora voltando ao Levítico 16, Arão fará chegar o novilho por expiação que será por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Isso é a expiação pelo sumo sacerdote, né? Tomará também um incensário cheio de brasa e fogo, e diante do Senhor, e os seus cheios de incenso, seus punhos cheios de incenso aromático moído, levará para dentro do véu, né? Não esquecer que o santuário ele tinha 3 véus, viu? Tá? Ele tinha na entrada do santuário, ele tinha na entrada do primeiro compartimento, ele tinha o véu na entrada do Santo dos Santos. Tá? Ele tinha 3 véus. Né? Continuar. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, na nuvem do incenso, e cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Né? Esse era um dos rituais que o sumo sacerdote fazia, né? Voltando aqui também, sacrifício pelo povo. Isso é usando o quê? O primeiro bode, tá? Sacrifício pelo povo. Depois degolorará o bode da expiação, que será pelo povo. Olha só o verso 15, será pelo povo, em relação ao primeiro bode. E trará seu sangue para dentro do véu, e fará com ele o sangue que fez com o sangue do novilho, e expingirá sobre o propiciatório e perante a face do seu propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das suas imundícias, pelos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com ele por meio das suas imundícias. Continua o verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois é feita expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. O sumo sacerdote, quando ele entrava no segundo compartimento do santuário, ele tinha uma corda que ligava ele bem lá fora. Quando a turma sabia que ele estava vivo, quando ele ficava andando, o sino não fazia barulho. Se o sino parasse de fazer barulho, porque ele tinha morrido, ele deveria ter entrado em pecado, teria morrido lá dentro. Então a turma puxava aquilo lá, você entrar lá dentro, e tirava se acontecesse a morte do sumo sacerdote. Uma coisa incrível, né? Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, purificará a imundícia dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabar a expiação pelo santuário, pela tenda, congregação, pelo altar, fará então chegar ao bode vivo. Então, até pelo sumo sacerdote. Fez expiação,
né? Em relação ao primeiro bode, que é o bode do Senhor, agora apresenta o bode vivo. Tá vendo uma coisa? Foram tirados sorte, né? Foram tirados sorte. O primeiro bode ele teve uma função de expiação, que foi pelo sumo sacerdote, pela expiação pelo santuário, pela congregação, pelo povo, pelo altar, né? Por tudo. Então esse bode ele foi sacrificado, né? E ele fez expiação por tudo, até pelo santuário, primeiro, segundo compartimento, pela congregação, né? E fala assim, havendo acabado de fazer expiação pelo santuário, por tudo, havendo acabado, acabou. A função desse bode, pelo Senhor, a função dele acabou, né? Vamos entender mais coisa ainda. Expiação redentiva. O que é a expiação redentiva aqui? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então chegará ao bode vivo. Essa é a expiação redentiva, né? E aqui tem um ponto no verso 21. Arão porá a mão sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará a iniquidade dos filhos de Israel de todas as suas congregações, e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviará ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Olha que coisa interessante, né? Vamos comparar o verso 20 com o 21. Havendo, pois, acabado essa expiação do santuário, né, por tudo, havendo acabado. Agora fala que aqui fala o seguinte, e porá a mão sobre a cabeça, no verso 21, a cabeça, porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado a isso, né, e confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel. Mas se já tinha acabado todo o processo de expiação pelo primeiro bode que representa o Senhor, porque agora todas as iniquidades é confessado no segundo bode que é levado ao deserto, né? Vamos entender isso, né? Deserto, vamos lá. A transliteração Midbar, tradução deserto, dito confessa, desolação, né? Desolação. Assim aquele bode levará sobre ti todas as iniquidades dele, da terra solitária, e deixará o bode no deserto, né? Aqui. Então a palavra hebraica ela deixa uma coisa assim, deserto, conversa, desolação, né? Nessa questão de desolação, o bode morre por processo de inanição. O bode é levado ao deserto, né? A característica de um estágio totalmente ausente de consumo alimentar, muitas vezes conhecida como fome crônica. Como resultado, leva a uma importante e rápida perda de peso, incluindo a perda de gordura corporal e massa muscular, por falta de água. E no deserto era o seguinte, de dia era um calor enorme, né? E à noite um frio enorme, sem encontrar alguém que ajude ele, e não há, e outra coisa importante, não há derramamento de sangue. Ele morre com fome, com frio, com excesso de calor, sem ter que ninguém o ajude, né? Não podemos aplicar esse acontecimento do bode de Azazel no deserto a Hebreus 9:22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, porque está relacionado à oferta de manjares de Levítico 2, 4, 6, 4 a 11. Bolo asmo, flor de farinha, queimada sobre o altar pelo sacerdote. Não, não sumo sacerdote, né? Então, não podemos usar esse termo de Hebreus para essa questão do bode emissário, né? Mas podemos usar para a questão da oferta de manjares. Outro ponto. Não podemos aplicar que ele levou nosso pecado, o verso de Isaías 53:12, ao deserto. Por quê? Porque olha que fala o verso 53, né, de Isaías, né, o capítulo 53, verso 12 de Isaías. Por isso lhe farei da parte de muitos, e como um poderoso repartirá um despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si nossos pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores, porque levou nossos pecados sobre a cruz, e morreu, né? Certo? Como o primeiro bode morreu, que é o bode do Senhor. Então aqui ele morreu entre os transgressores. Aqui o bode, ele morre isolado, sem ninguém. Está perto dele, com frio, com fome e também com excesso de calor. Então não podemos aplicar essas questões de ser levado no sentido comparar o segundo bode com Cristo, porque Cristo morreu entre transgressores. Esse bode, ele morre totalmente isolado, né? Não tinha ninguém perto dele, outro tipo de animal, outro tipo de ser humano, né? E ele morre com frio, com fome, com sede, com calor, né? Sem nada, né? Agora, voltando para cá, vamos entender a questão de Azazel. A pequena, vou até mostrar a foto aqui para vocês, quem tiver esse coplédio aqui, ó. A OS-BOR, pequena enciclopédia bíblica, né? Aqui, tá assim, Azazel deitará sorte sobre os dois bodes, um para Jeová, outro para Azazel, para o bode emissário, isto é, serve para emitir. No dia da expiação, os filhos de Israel tomavam dois bodes, lançavam sortes, tá vendo? Escolhiam, né? Para determinar qual seria para o Senhor, determinar qual seria para o Senhor, né? Tá bem claro aqui, né? Aqui, ó. Lançado sorte seria para o Senhor, né? E qual o bode emissário, que seria o enviado. O bode para o Senhor foi oferecido como oferta pelo pecado, igual está nos outros versos que eu falei anterior, né? Eu li, né, de vários versos, que é um bode para oferta do pecado, um bode para oferta do pecado. Lá quando apresenta dois bodes para oferta, porque não tiraram sorte, que é o bode do Senhor, tá entendendo? Essa é a questão, né? E o outro enviado do deserto, levado simbolicamente ao pecado do povo. Mas vamos saber o porquê é levado o pecado do povo, né? Deixa eu ver exatamente isso aqui. Tanta folha que eu fiz, né? Então vamos entender, né? Antes de tudo, deixa eu fazer uma coisa interessante aqui. Dá um pouco de cipode aqui, o segundo bode. Tanto, olha aqui, nesses dois livros aqui, ó, vou deixar melhor mostrar para vocês ver, né? Ele deixa uma coisa bem clara, né? Azazel, um demônio do deserto, em hebraico, né? Em hebraico, olha esse livro, um demônio do deserto. Tá vendo? Continuando. A Bíblia satânica de Aston Zandor Lavey, a Bíblia satânica, ela deixa uma coisa bem clara aqui, ó. A associação com bodes com demônios é encontrada na Bíblia cristã, no dia mais santo do ano, o Day Anternamente, o dia da expiação. Era celebrado sorteando dois bodes, sem mácula, um para ser oferecido ao Senhor e o outro para Azazel, tá vendo? A Bíblia satânica falando isso, tá vendo? Tá vendo? O bode encarregado pelos pecados das pessoas serem encaminhado ao deserto se tornava o bode expiatório. Este é a origem do bode que é ainda usado nas cerimônias maçônicas de hoje, assim como usado no Egito, onde uma vez por ano era sacrificado a Deus. Os nomes infernais, né? Tem vários nomes infernais aqui, e aqui está escrito Azazel, o nome hebreu que instruiu homens criarem armas, guerras e introduziu aos cosméticos, na página 16. O que eu li antes aqui é a página 15 do livro da Bíblia Satânica.
Nomes infernais também tem Azazel. Tem vários nomes infernais aqui, ó. E tem o nome Azazel. Na Bíblia Satânica está na página 53. Ele está só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se está pegando aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma aqui mais essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Satânica, né? Então, para vocês verem como que o negócio é complicado, né? Vamos ver aqui também o livro que eu preguei. Azazel, um demônio que carrega pecado dos homens e não Jesus, ou Cristo. Isso está onde? Azazel é o nome semítico de Satanás, segundo a mitologia do povo na região do Levante. Isso é o que eu peguei de outros livros, tá? Azazel é um Dijin, criatura espiritual feita a partir do fogo. É um livro dos moçambicanos Sheikh Aminuddin Muhammad. A história é relacionada no Alcorão, volume 1, na página 69 e 70. Conta que Azazel é um Dijin que tinha muito amor por seu criador, Alá. E por ser efeituoso, Alá participava do convívio com os Malaika, que são seres espirituais superiores aos Dijin e aos Malaika. Foram criados a partir da luz. Os Malaikas não são abrangidos pelo livre-arbítrio, enquanto os Dijin já são. E são os motivos que levaram Azazel a se transformar em um demônio foi devido a Allah ter criado um homem e ordenação dos anjos para se prostrarem pela primeira criação humana, né, carnal. Todos haviam se prostrado, exceto Azazel, que se orgulhava por se considerar um ser superior ao homem. Isso está no Alcorão 15, 28 e 31. Né? É uma ideia que no Alcorão fala que, ao fazer Adão, pediu para que Lúcifer se prostrasse, ele não aceitou e se contou como um dos rebeldes. No Alcorão, Lúcifer é chamado de Iblis, né? Continuando no Alcorão, na página 71 do Alcorão, o livro deste Sheikh Aminuddin conta a expulsão de Azazel na corte celestial. Tá vendo? Tudo relacionado a Satanás. Então sai deste lugar, por não podes entrar aqui o teu orgulho, pois daqui saem as pertencentes aos números que são desprezados. Alcorão 7:13. Sai daqui, pois que tu é banido. E da verdade, da maldição estará sobre ti até o dia do julgamento. Alcorão 28, 77 e 78. Na página 72, conta que Azazel, ou Azazil, ao ser expulso, pede um adiantamento até a ressurreição. O Senhor meu concede um adiantamento até o dia que seja ressuscitado. Alcorão 15, 37 e 38. Tá vendo? Tô pegando vários livros, né? Porque a gente tem que estudar vários livros para tirar uma conclusão, tá? Na página 73, conta que Azazel, ao ser concedido um tempo, aproveitou a oportunidade para prometer a vingança aos filhos de Adão, né? No Corão 7, 37 e 38, uma vez que expulsaste, ficaste emboscado e à espera dele, para desviar o teu caminho reto, né? Muita coisa está escrito aqui, né? Falando sobre a questão de Azazel, né? E colocá-los de frente e de trás ao lado direito do lado esquerdo, e vou desviá-los do caminho reto, e verás a maioria ingrata para contigo, meu Senhor, exceptuando os teus servos sinceros. Alcorão 7, 37 e 38. Portanto, Azazel, responsável é todos os males que deve carregar contigo dos pecados dos homens. Um das assembleias dos filhos de Israel toma lá 2 cabritos, o cabrito como oferta do pecado, e um carneiro para oferta queimada. Levítico 16, 15. E Arão tem que tirar a sorte sobre os bodes, né? Tirar a sorte sobre os bodes. Uma sorte para Jeová e outra sorte para Azazel, né?
Arão tem que pôr ambas a sua mão sobre a cabeça do bode vivo e confessar o pecado de todos os seus pecados. E pô-lo sobre a cabeça do bode, enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem preparado. E o bode que levar sobre si os pecados e os erros deles, uma terra desértica. E ele tem que enviá-lo ao bode do ermo. Quando ele chegar, enviou ao bode para Azazel levar suas vestes e ter banhar em sua carne com água. Depois entrar no acampamento. Levítico 16, 26. Olha que coisa interessante. Vários pontos aqui, tanto a Bíblia satânica, o Alcorão e a Bíblia e alguns termos hebraico leva o nome Azazel a um demônio, né? E tem mais uma coisa interessante aqui. Até os dias de hoje, muitos semitas acreditam que Azazel, outro de Jin, habitam no deserto, né? Nota, em outras versões bíblicas, o nome Azazel foi apagado e foi substituído, né, por bode missário. Por exemplo, na versão João Ferreira de Almeida. Algum colocaram esse ponto. Outra aqui na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, na tradução Novo Mundo, uma das versões que aparece, o nome Azazel é a versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas, Watchtower Bible Tract Society, né? Por isso, senhores, crentes judeus sempre mantiveram seus costumes religiosos até que, infelizmente, surgiram o grego, romano e Israel. Roubaram o manuscrito hebraico e aramaico e deturparam as tradições judaicas e fabricaram Jesus Cristo ainda por cima de uma mentira de que Jesus Cristo que carregou os nossos pecados, quando está, na verdade, no judaísmo, o responsável pelos erros é Azazel, que faz expiação através do bode expiatório do deserto, não por meio de artimanhas teológicas greco-romanas que tem aldrabado um monte pessoal das desprecavidas. Isso está, né, um ponto da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O cristianismo é uma religião pirata se parasita no judaísmo, por Ignai Alberto Santana. Ele escreveu dessa forma. Mas o ponto principal aqui é que ele também afirma que Azazel, né, é um bode complicado, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Na Umbanda, olha só, continuando. Umbanda, Espiritismo do Candomblé. Umbanda, religiões curiosidades sobre religião. Para a demonologia, a catalogação dos demônios da tradição católica, Azazel é um dos 7 demônios de Satã, que fazem contrapartida aos 7 arcanjos de Deus. Azazel é considerado um demônio advindo de uma seita judaica que adorava ídolos em forma de carneiro, oferecia sacrifício e holocausto e está a figura caprina. Dizem certas correntes que havia rituais de sodomia, zoofilia, nos quais o grupo de judeus imolados pelo espírito de ídolos, ou no caso do demônio Azazel, entregavam suas virgens para a prática de atos sexuais ou libidinosos, com cabras e outros homens em um ritual macabro e pervertido. O rei de Judá descobriram esta seita que adoravam ídolos e contrariava os mandamentos da Torá, entregue a Moisés. Houve uma batalha na cidade onde estava a seita, que se encontrava em todos os judeus e que adoravam Azazel, bem como a cidade, foram destruídos, né? Olha só, vamos pegar, tem que pegar bastante coisa para poder tirar dúvida quem é o segundo bote, né? Anjos e demônios. Daimon, grego, passa a ser diabolos, romano. Na baixa idade média, diabolos como romano ganha força, como diabolos romanos era um espírito mau. Passou a se designar espírito mau no hebraico, Satã,
Para explicar sua presença como tentador do mundo, os padres da igreja recorreram à lenda da revolta dos anjos, do anjo Azazel, dos livros de Enoque, que eram apócrifos. Sampaio, 1976, aqui está onde eu tirei, né? No Centro Espírita de Ismael. Tem esses escritos. Vou mandar isso tudo para o pastor Juliano Fraga. Aqui na Bíblia de Jerusalém também fala o seguinte: que os cananeus acreditavam que habitassem no deserto, na terra área onde Deus não exerceria a sua ação fecundante. Né? Deve-se notar que o bode expiatório não era sacrificado, Azazel, mas ele levava ao deserto. Morada de demônio, falta do povo. Faltas de povo. Né? E a expiação que faz diante de Yahvé por intermédio do sacerdote. Assim, já vista, assume exorcizando um velho dito popular, né? Aqui tá, deixa bem claro aqui na Bíblia de Jerusalém, que tá meio pago, não consegui ler direito na hora que eu tirei fogo. Conclusão. O bode Azazel leva sobre si os pecados como instigador, originador do pecado, aquele que remidos por Cristo, aqueles que foram remidos por Cristo, né? Então, sendo uma expiação por si condenativa. Então, isso quer dizer o quê? Melhor. Quando o primeiro bode representa Cristo, ele faz como fala? Uma expiação, né? Aqui, redentiva, tá? Agora, Azazel, o bode, ele leva por si os pecados que foram transferidos de uma forma condenativa. Vou explicar melhor. Qual é o salário do pecado? Então, o pecado é a morte eterna, né? Vamos colocar uma coisa interessante, né? Quer ver uma coisa interessante aqui? O que eu coloquei? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Né? Vamos raciocinar com o caso de Adão e Eva. Que Deus falou para de toda árvore que comer, também de toda árvore deverá comer. Ainda se a árvore ciência bem ou mal. Porque se comer essa árvore, vai morrer. Infelizmente, Eva chegou a comer dos frutos. E Adão também. E qual que eu falo? O salário do pecado é a morte eterna. Deus disse bem claro naquele momento. Vai morrer. Mas que Satanás disse? Não morrerás. Se comer da árvore, se ele se bem, vai morrer. Satanás disse, não morrerás. Eva comeu do fruto, não veio a morrer. Era para ter morrido, sim. Mas por que não morreu? Lá em Gênesis 3, acho que não sei, deixa eu olhar aqui na Bíblia, certo? Gênesis 3, 21, eu acho que é 21. Quero aqui pegar, peraí. 3:21 ou 20:21 fala que Deus deu peles para que cobrisse Adão e Eva, né? Então, vamos lá. Porque, na verdade, o primeiro sacrifício foi feito antes de sair do Éden, pós-pecado, né? Então, tá aqui, no verso 21, quando ele fala o seguinte, ó. Deixa eu pôr lá no verso 21, né? Verso 21. Aqui, ó. Para Adão também, para sua mulher, o Senhor fez vestes e peles e o cobriu. No termo hebraico, pele e vestes, tanto fala para couro de animais ou pele de ser humano, entendeu? Então nós entendemos que o primeiro sacrifício foi o próprio Deus que fez. Para poder, porque o salário do pecado é a morte eterna, né? Aqui eu tenho vários versos aqui que mostram uma coisa interessante, né?
achar onde eu coloquei, porque eu escrevi tanta coisa aqui. Né? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui essa parte. Vamos ver. Aqui é a última parte. Aqui achei. Aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz de Deus, não comereis deles, nem tocareis, para que não morra. Gênesis 3:3. Porque o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito da vida eterna, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Satanás disse, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então foram abertos os olhos de ambos e estavam nus, e colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. Fez o Senhor Deus, Adão e Eva, mulher, túnicas e peles, e os vestiu. Né? Era para Adão e Eva ter morrido naquela mesma hora, porém houve uma morte de um animal, qual o Senhor fez, túnicas e peles, e os vestiu. E aqui deixa uma coisa bem clara. Uma coisa bem clara, né? Virá sem pecado. Nem por sangue, nem por bode, bezerro, mas pelo seu sangue entrou numa vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:15. Porque não temos um sacerdote que não compadeça da nossa fraqueza, porque como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? Que fala a citação de Jesus, sem pecado, né? Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado, e muito para a salvação sem pecado, ao que esperarem para a salvação. Né? Olha só, né? Para tirar o pecado, aparecerá sem pecado, mas ele nunca pecou, né? Mas aparecerá porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E sabeis que ele manifestou para tirar os pecados de muitos, e nele não há pecado. 1 João, né? 1 João 3:5, né? Tá. Vou pegar outra parte aqui. Deixa eu dar uma olhada que tá meio confuso hoje aqui, mas é normal isso acontecer, essas coisas, né? Mas isso quer dizer o quê? Tudo isso que eu tô falando aqui. Vamos entender uma coisa. Tá? Ei, coisa complicada, né? Não, isso aqui, não, isso aqui daqui. Deixa eu ver se eu lá. Deixa eu ver a outra parte aqui. É complicado aqui do meu lado hoje, mas é assim mesmo. Achei. No santuário terrestre, o dia da expiação, havia o dia do Yom Kippur, dia da expiação, todo o sangue deveria ser eliminado para que o santuário fosse limpo, né? Até na congregação, até o sumo sacerdote deveria ser limpo. Depois de Arão oferecer o novilho da expiação, que será para ele, para a expiação por si, pela sua casa, que está em Levítico 16:6, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Levítico 16:20. No céu tem que ser eliminado no santuário celestial registro de pecados. Há 3 livros. Existem 3 livros lá no céu. Vou provar para você na Bíblia. Tá? Daí vamos entender o porquê que esses livros tem esses livros, qual a função de cada um deles. Quais são os livros de julgamento? O da vida é aquele, né, Apocalipse 20:15, aquele que não for achado no livro, escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 26:27. E não entrará coisa alguma que não contamine, né, abominação, mentira, mas o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E qual vencer será vestido de vestes brancas,
De maneira nenhuma escareça o nome do livro da vida. E confessarei o nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. Então está falando questão de nomes, né? Nomes, né? A gente fala, não riscarei o quê? O nome do livro da vida. Esse é o livro do Cordeiro, né? Vamos lá. Da memória, Malaquias 3 e 6. Então, aqueles que temem ao Senhor falam frequentemente uns aos outros. O Senhor atentou, ouviu o memorial que foi escrito diante dele, para que o temer ao Senhor, para que se lembre do seu nome. Tá vendo? Todos os atos aqui estão colocados. Se você faz um ato de bondade, é marcado um ato da memória. Se você faz uma coisa ruim, é marcado, tá? E é marcado de novo. E é marcado de novo tanto os seus atos bons quanto os seus atos ruins, né? No santuário terrestre, o Yom Kippur era para que fosse salvo Deus por Deus de seus pecados, eliminado começava pelo povo de Deus. O mesmo Cristo faz por nós, porque já há tempos né, que começa o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Primeiro Pedro 4,7, para ver que o Yom Kippur começava pelo povo de Deus, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, para quem crê no nome unigênito Filho de Deus. Agora, que coisa interessante. Em Apocalipse 20, 22, a gente vê que tem mais de um livro. E vi mortos, grandes e pequenos, diante dele, e abriram-se os livros, plural. E abriu outro livro, singular, o que é o da vida. Então tem um livro que é da vida, e tem mais dois livros, porque está no plural aqui, né? Está bem claro. Os mortos não foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Então nós podemos entender que tem um livro da vida, o livro das nossas anotações, né, e o livro da morte, né? Tá, agora deu para entender, né? E está tudo relacionado ao santuário de Deus, né? Porque aqui deixa uma coisa bem clara, né? Que Deus está no santuário celestial julgando o seu povo. Quem quiser ler isso aí, tá assim, abriu o santuário de Deus que está no céu, tá lá, se eu não esqueço, está em Apocalipse 11, 19. Abriu o santuário de Deus que está no céu, né? E aqui também deixa uma coisa bem clara que, né, em Hebreus, né? Que em Hebreus, vamos lá, estou pegando aqui na Bíblia, que é mais fácil pegar na Bíblia aqui. Hebreus 8, 2, tá? A Bíblia ela explica por si mesmo. Hebreus 8, 2, aqui ó. Pois temos sumo sacerdote, aqui ó, o verso 2. Aqui ó, verso 1 ali, verso 2, de Hebreus 8, 1 e 2. Ora, todas essas coisas falamos que resumo que temos sumo sacerdote que está sentado ao trono da majestade nos céus. Ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo que Deus Senhor fundou, e não o homem. E aqui em Apocalipse 11, 19, ele fala muito bem, né? 11, 19, ele fala muito bem de uma coisa, aqui ó. Que abriu o santuário de Deus, aqui ó. Deixa eu ver o Apocalipse 11, 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, foi visto seu templo, arcas do seu testemunho, e houve relâmpago, vozes, trovões, e um terremoto, e grandes granizos. Então não tem como dizer que não existe esse santuário, né? Porque quando Deus falou para Moisés é o seguinte, faça segundo o modelo que está no monte, né? E o santuário terrestre é uma mini cópia do verdadeiro santuário que está no céu, que é o santuário celestial. Por que eu falei tudo isso? Porque agora vamos entender. Como o primeiro bode, ele representa Yahvé,
ele é morto e é sacrificado, e é limpo e é limpo todo o santuário, todo o povo é limpo dos seus pecados, né, de tudo aquilo que sujou o santuário durante o sangue, tudo aquilo que foi contaminou o santuário é limpo. O próprio sacerdote, que eu falo, a congregação, tudo é limpo. E ele recebiu a derramamento de sangue desse primeiro bote. Agora, no segundo, ele é levado para o processo de inanição, amor. Mas por que ele é carregado sobre eles os pecados depois que foi feito todo aquele ritual do primeiro bote? É fácil entender. Cristo tomou sobre si nossos pecados. Concorda? Beleza. Presta bem atenção. Cristo tomou sobre si nossos pecados. Mas Cristo nunca pecou. Por isso fala que ele vai vir esse pecado, porque... Mas o que aconteceu quando ele tomou sobre si pecado, e o verso fala que ele vai sem pecado, o que aconteceu nesse meio? Né? O próprio Cristo, como sumo sacerdote também, ele faz expiação por ele. Mas ele nunca pecou. Mas ele sobrou sobre si os nossos pecados. Né? Mas o verso, deixa bem claro, o salário do pecado é a morte eterna. Tem que haver um culpado. Viu? Deus falou para Adão e Eva, vai morrer. Satanás falou, não vai morrer, eles comeram o fruto. Mas não morreram, porque naquele momento um primeiro sacrifício foi feito. Né? Lembra-se que o verso fala, Deus o vestiu de peles. Tá? No hebraico é pele mesmo. Né? Então isso quer dizer o quê? A partir desse momento. Deus agora joga todos aqueles pecados em cima do diabo. Né? Como instigador e o verdadeiro culpado. Né? Olha que coisa interessante. Aqui, ó. Observei até isso que a terra estava vazia, também os céus não tinham luz, e observei os montes que iam estavam tremendo, e todos os outeiros tremiam. Eu percebi que não havia homem algum. Todas as aves do céu tinham fugido. Também que a terra era fértil num deserto, e todas as suas cidades foram derrubadas diante do Senhor, diante da sua fúria e ira. Isso que vai acontecer com a terra durante os 1000 anos, tá? Por isso, assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada, mas nem todo, porém, a consumirei. Por isso lamenta a terra, os céus em cima das enegrecerão, porquanto assim diz os próprios, não me arrependi, nem desviarei disso. Jeremias 4, 23 a 28. Aí, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele pegou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs sobre ele um selo sobre ele, para que não enganasse nações, porque não enganasse nações. Ele não teria acesso ao céu, né? E muito menos enganaria alguém, né, preso aqui na Terra, porque todos estariam mortos, né? Isso é durante os 1000 anos, né? Para que não enganasse nações até que os 1000 anos se acabem. Porque se vocês acreditar ou não, existe outros seres criados por Deus, mundo que nós não conhecemos, porque não entraram em pecado. E Satanás não teria acesso também a esses mundos, né? Isso é, né? Depois se importa que seja assalto por pouco tempo, vi tronos, né? Tronos e... Deixa eu ver aqui. Vi tronos e se sentarem sobre eles. E foi-lhe dado poder de justiça julgar. E vi algumas almas daqueles que foram degolados testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adorasse a besta nem a sua imagem. Não receberam o sinal em suas testas nem a sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortam e viveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que têm parte
na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e serão com ele 1000 anos. Porque a primeira ressurreição é dos justos, depois de 1000 anos aquelas ressurreições será para aqueles condenados receber o castigo final. E Deus deu o mar de mortes que lhe havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras, tá vendo? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, e foi lançado no lago de fogo, né? E o diabo que enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite, e serão atormentados para todo sempre, né? Apocalipse 22, 10. E então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, para ver que isso foi preparado. Muitos ímpios vão entrar nisso e marcarão num lugar que nem foi preparado para eles, né? Assim, Sodoma e Gomorra, a cidade circunvizinha, havendo entregue fornicação, aqueles que, ido após outra carne, foram postas. É que esse óculos me atrapalha um pouco. Por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:7. O eterno não estará queimando para sempre, sim, aonde não existe mais nada a ser queimado, né? Então, quer dizer, o Satanás é o verdadeiro culpado desde que surgiu o pecado. Deus pega agora sobre si os nossos pecados, né? Como ele morreu na cruz, intercede por nós, né? E para que possamos ir para o céu. Mas Cristo nunca pecou. E fala que ele tomou sobre si o nosso pecado, mas vai vir sem pecado. Mas isso meio que vai acontecer com esses pecados, porque o verso fala bem claro. Como fala lá, o salário do pecado é a morte eterna. Alguém tem que pagar por isso. E agora? Por isso que os pecados do justo, que foi remido por Cristo, agora é jogado no verdadeiro culpado, que é Satanás. Você viu que Satanás estará o quê? 1000 anos da terra isolada. A terra estará um deserto. Já percebeu? Não, a terra vai estar totalmente inabitável. E todos os pecados justos já foram jogados sobre Satanás, como que tomou sobre si o pecado, agora como verdadeiro culpado, tendo uma condenação, tendo uma expiação condenativa. É sobre ele, em cima dele. Por isso é sobre o bode de Azazel, que representa Satanás naquele momento o quê? Que leva os pecados justos, por quê? Olha bem o santuário, como que é uma coisa interessante. O povo foi remido pelo primeiro bode. Agora o segundo bode, ele revela todas as culpas dos remidos no sentido de condenação, expiação condenativa. Quando o primeiro bode leva sobre ele, né, a redentiva, a redenção do seu povo, do povo de Deus. Está entendendo? O primeiro bode leva sobre si a redenção de tudo em relação ao povo. Mas agora, por isso que o segundo bode leva sobre ele como culpado. Uma questão de condenativa, uma expiação condenativa. Né? Nesse sentido que ele leva como culpado. E para ver que o primeiro bode faz expiação pelo povo. Agora ele vai fazer uma expiação por ele, o segundo bode. Por ele. Está no verso lá que eu li. Uma condenação por ele. Mas por que por ele? Porque ele vai ser condenado. Né? Uma expiação condenativa. E a expiação redentiva está relacionada ao primeiro bode. Não tem como os dois bodes ter a mesma função, porque se tivesse a mesma função, não teria necessidade de tirar sorte. Foram tirados sorte, né? Foram tirados sorte. É mesmo assim que o Satanás leva todas as culpas do que ele mesmo deu ao mundo, um mundo de pecado.
Então, não tem como o pastor fala assim, ó, que ele, que o primeiro, o segundo bode representava a Cristo porque ele é enviado como aquele que envia os nossos pecados. Mas pelo que ele envia os nossos pecados, vai para o deserto. Mas quando Isaías 53 fala assim que tomou sobre si os nossos pecados, mas estava no meio de malfeitores, no meio de pessoas. Entendeu? Na cruz ele estava no meio de. Levou sobre si os nossos pecados, mas no meio de pessoas todas. Mas ele virá sem pecado, mas nunca pecou. Então, nesse inteirinho, o que acontecerá com esses pecados? Por isso que no céu existe a questão do santuário celestial, onde os nomes, o registro representa o sangue. O sumo sacerdote, Cristo, aquele sacerdote, né, do Velho Testamento representa o Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Tá? O culpado sempre é o mesmo, Satanás, né? Que representa aquele segundo bode que foi levado ao deserto. A terra vai estar um deserto, tá? Quando ele for lançado, quando ele ficou preso por 1000 anos, estará um deserto. Então, tá tudo ligado, né? E agora ele toma sobre si os nossos pecados como culpado, instigador, como um ser que, que originador de todas as coisas ruins, de todo o pecado. Mas não leva para a salvação de nada, mas sim para a condenação dele mesmo. Deus pega os pecados de todos os salvos e joga. E isso vai morrer pelos seus falsos pecados, né? Pelos seus próprios erros. Eu não falo muito bem porque eu tenho essa. Mas é isso aí, gente. A coisa mais fácil de explicar o santuário celestial, o santuário terrestre e o santuário celestial, é quando nós ligamos as duas coisas. Cristo, toma assim, redimiu nossos pecados. Expiação redentiva. Satanás é expiado no sentido de uma expiação condenativa, né, sobre ele mesmo. O primeiro bode representa Cristo porque ele, com o que aconteceu com o bode, ele faz expiação pelo povo. Cristo fez expiação por nós. Mas o claro pecado é a morte eterna, alguém que tem que pagar por isso. Agora os pecados do justo vai tudo sobre Satanás. Ah, que coisa bonita que esse é o plano da salvação. Nós pecamos, erramos e se transformando em filhos de Deus. E deixamos de pecar. Cristo toma sobre nós nossos pecados, né? Mas ele também nunca pecou. E toma assim e vai vir sem pecado. Mas a Bíblia fala que ele nunca pecou, né? E também Cristo lá no santuário celestial, como sacerdote, como sumo sacerdote, por ele ter expiado os nossos pecados, né? Tomou sobre si, é feito nele como é feito no sumo sacerdote, como era feito no sumo sacerdote, expiação por ele. E Cristo faz expiação por ele também, né? Porque tomou sobre si os nossos pecados, né? E agora ele tem que pegar e jogar em um verdadeiro culpado. Quem é o verdadeiro culpado? Satanás. É mais justo. Então, por isso que Satanás é preso na terra por 1000 anos, e fica um deserto. Representa o deserto. É jogado sobre os pecados dos justos, né? Como o verdadeiro instigador, né? E o verdadeiro culpado pelo pecado. Os ímpios morrem pelos seus próprios pecados, né? Porque não colocaram a sua vida diante de Cristo. E aí, um ponto, certo? Se as Bíblias, vários pontos falam que Azazel é um demônio e é enviado ao deserto, a questão da obra do segundo bode, lá em Levítico, era o quê? Era determinar ele como verdadeiro culpado, foi um verdadeiro culpado dos pecados, né? Mas numa condenação, uma expiação condenativa, como verdadeiro
como verdadeiro culpado. Então, que possamos entender isso da melhor forma possível, entender que se não fosse tirado sorte, os dois bodes estariam para Yahvé, para Cristo. Mas como é tirado forte, um tem função diferente do outro. Tá? Mesmo no dia da expiação. Fica com Deus. Eu quero que esse vídeo chegue na mão do pastor Juliano Fraga. Um abraço.